galera, o nosso objetivo hoje é começar a trabalhar a parte de certificação digital. Entender a diferença entre um certificado, entre uma assinatura, entender o funcionamento, o mecanismo na utilização das chaves. Lembrando que o certificado digital trabalha com chaves assimétricas. Bom, vamos pegar aí do início. Qual o objetivo de um certificado? Se a gente abstrair um pouco o assunto, você tem certificado? Certamente. É possível que você tenha certificado de ensino superior, de ensino médio, de ensino fundamental, de mestrado, doutorado, não importa. Mas é fato que você tem algum certificado. Então, vamos começar a viajar. Qual o papel do certificado? Se, porventura, eu pegar uma folha e colocar assim, senhor, não, Renato da Costa concluiu o curso de bacharel em medicina. Sei lá. E aí, eu mesmo assino e coloco na minha parede lá. E escrevo, médico. Senhores, eu posso fazer um certificado desse? Eu posso colocar lá, certificado. Imprimir esse certificado, botar na parede e começar a clinicar? Vocês teriam coragem de ser atendidos por mim? Claro que não. Não é? Isso seria um exercício ilegal da profissão, isso é crime. Agora, por que esse certificado não tem validade? Por que esse certificado não tem um reconhecimento, melhor colocando? Porque eu mesmo estou assinando esse certificado. Logo, ele não tem uma eficácia comprobatória, correto? Quando a gente pensa num certificado, vocês têm que observar que o certificado ele vai ser atestado por alguém. Alguém que seja uma entidade reconhecida pelo MEC, no caso da educação. Então, vai ter lá, certificado. Renato é tal. E aí, haverá um logotipo lá da instituição, haverá uma assinatura do reitor. Essa assinatura do reitor e a chancela da instituição vão dar credibilidade a esse certificado. Então, a ideia geral de um certificado é provar, assegurar que você é quem diz ser. Essa é a ideia. E para esse certificado ele ter validade, ele tem que ser assinado por uma entidade confiável. Aqui no Brasil, quando a gente pensa em certificados digitais, existe uma infraestrutura de chaves públicas, que em inglês pode aparecer na prova como PKI. Então, a primeira coisa que a gente está entendendo aí, ó, é essa tal infraestrutura, ICP ou PKI. ICP é infraestrutura de chaves públicas. Por que de chaves públicas? Porque a certificação digital trabalha com chaves assimétricas. Aquelas mesmas que a gente já estudou na criptografia. Então, infraestrutura de chaves públicas. PKI, Y não, PKI seria a sigla em inglês, ok? Essa infraestrutura, que foi criada a partir de uma medida provisória do governo brasileiro, ela institui uma autoridade certificadora raiz, que é o IT, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. IT. O IT é a nossa AC raiz. O que é uma AC raiz? Uma autoridade que pode certificar outras empresas para emissão desses certificados
no caso digitais. Já complicou. Vamos lá. Numa analogia, é como se a AC raiz fosse o MEC e as ACs as universidades. O MEC não dá diploma direto para os alunos. O MEC credencia as universidades que vão poder emitir certificados para os alunos. Então, essa seria uma analogia. A AC raiz, ela vai credenciar as ACs de primeiro nível. Nessa infraestrutura, a gente tem duas entidades. A gente tem a AC e a AR. A AC é a autoridade certificadora. E a AR é a autoridade de registro. Qual a diferença prática da AC para a AR? A AC emite os certificados digitais. A AR é onde você faz o pagamento, a conferência dos documentos, confere documentos, paga. A AR é onde o usuário se dirige para adquirir, para comprar. No caso, a AR vende esses certificados. Explica melhor. Continuando com as analogias, se você quiser comprar uma camisa, você vai na loja ou na fábrica? Eu vou na loja. Você provavelmente vai na loja também. Então, vocês entendem a diferença da loja para a fábrica. É como se a AC fosse a fábrica e a AR fosse a loja. Se eu quero comprar um certificado digital, eu vou a uma autoridade de registro, levo minha identidade, meu CPF, levo um monte de documentos, levo também dinheiro e pago lá para ter o certificado. A autoridade de registro vai solicitar à autoridade certificadora a emissão daquele certificado diante dessa comprovação dos dados. A autoridade certificadora vai atender uma série de requisitos de segurança impostos pelas normas da infraestrutura e vai emitir aquele certificado. A AR vai entregar para o usuário. Bom, quais são exemplos de autoridades de registro? E quais são exemplos de autoridades certificadoras? Existem várias empresas credenciadas no Brasil para essa emissão de certificados. Lembrando que o AC Raiz é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Aí a gente tem uma hierarquia de níveis de autoridades certificadoras. Aqui eu posso citar, por exemplo, o SERPRO, o Serasa, a Caixa Econômica, os Correios, a CertSign. Existem muitas empresas que atendem aos requisitos e se credenciaram como autoridades certificadoras. Como existem mais de 5.000 municípios no país, e hoje é possível que em todos os lugares haja necessidade de certificado digital, até por conta da emissão da nota fiscal eletrônica. Então, todas as empresas hoje em dia precisam de um certificado para poder transmitir os dados do INSS, para fazer a conectividade, para poder, como dito anteriormente, emitir a nota fiscal. Então, quando você abre uma empresa, você acaba sendo obrigado a comprar um certificado digital. E você vai ter que procurar quem? Uma autoridade de registro. Logo, como existe a agência dos Correios em todos os lugares, a gente tem a autoridade de registro, esse serviço também feito pelo Correio, feito pela Caixa Econômica, feito por empresas. E esses certificados, eles são comprados, né? Eles são pagos. Então, você entra num determinado site e escolhe qual tipo e qual prazo que você quer para aquele certificado. Observem que a validade do certificado digital aqui no Brasil pode ser de 1 até 5 anos. Os tipos são vários. Existem certificados digitais para assinatura, existem certificados digitais para sigilo e para carimbo de tempo. Isso vai estar documentado adiante. Os certificados digitais para assinatura, eles começam com ASIN. Aí a gente vai ter A1
e A3 sendo comercializados. O A1 é um arquivo. Esse arquivo você vai poder guardar no seu celular ou no seu computador. O A1 é mais barato que o A3. O A3, ele vai vir dentro de um cartão Smart Card, ou ele pode ser armazenado na nuvem, ou ele pode ser armazenado em um token. O A3, ele estará em mídias criptográficas. Ok? Mídias criptográficas, sim, como o token, que é uma espécie de pendrive, mas é só para leitura, você não guarda nada no token, só quem guarda é a autoridade certificadora quando escreve o certificado digital no token. Então ele passa a ser um dispositivo de entrada, né, para que você utilize lá quando for assinar alguma coisa. O cartão é um cartão com chip, aí você tem que ter o quê? Uma leitora. São tipos de certificados. Eu vou entrar rapidamente no site de uma das grandes certificadoras, que é a CertSign. Propaganda? Não, é interessante. Até as questões muitas vezes tiram print disso. Observem aí. Eu quero mostrar. Eu posso ter um certificado digital para pessoa física, para pessoa jurídica. Eu posso ter um certificado digital até para equipamentos, pessoal. Para servidores, né, para computadores que vão emitir nota fiscal. Então, existe certificado digital para CPF, para CNPJ. Existem certificados digitais que podem, lógico, né? Todo advogado hoje em dia usa certificado digital. Médico, no período da pandemia, cresceu muito o número de médicos que dão consultas online. E aí, como é que ele vai prescrever uma receita? Vai ter que usar um certificado digital, vai ter que fazer uma assinatura digital na receita. E para isso ele tem que ter o certificado. Então, até a utilização dos meios remotos, né? O maior número de profissionais trabalhando em casa, de home office, a questão do isolamento que foi imposta na pandemia, vários fatores fomentam a utilização desses certificados. Por quê? São uma maneira de você conseguir comprovar a sua identidade por meio da internet, que é uma rede pública, insegura. Então, o certificado digital ele é muito importante para você provar operações na internet. E esse certificado digital, ele custa aí, eu colocaria em média, 100, 150 reais por ano. Quanto maior o prazo, mais barato fica o preço correspondente ao ano aí. Se eu quiser comprar um certificado digital, por exemplo, A3, em um token para 3 anos, vamos estimar aqui, ó. Como é que eu quero validar isso? Eu posso validar presencialmente, eu posso validar através de videoconferência, mas vai ter que ser síncrono. Ele vai me pedir para colocar a foto da identidade diante da câmera, para falar. Antigamente a validação era somente presencial. Com a necessidade do lockdown, do isolamento, abriram para videoconferência também. Notem, por 3 anos, R$ 464. É aquele valor médio que eu comentei. Aí, cada empresa tem um preço diferente. Você pode fazer uma pesquisa no mercado e ver qual vai ser a empresa mais barata. Ok? Quando você adquire esse certificado digital, você, com a utilização das chaves, você pode trabalhar com as suas propriedades. Lembrando, o certificado digital ele pode ser para sigilo, ele pode ser para assinatura. O que um certificado digital contém? Dados do portador, ou seja, nome, CPF. O certificado digital, que qualquer um vai poder olhar, vai conter a chave pública do portador. Vai conter os dados da empresa que emitiu. Gente, assim como o meu certificado, tem os dados da universidade que emitiu. Vai ter
a assinatura de quem? Quando coloca lá, Renato é professor. Quando ele me dá um certificado, um diploma, quem assina esse certificado? Vai ser o reitor da instituição, vai ser o diretor da instituição. Então, a assinatura que vai estar no certificado digital não é a assinatura do próprio usuário, e sim a assinatura da empresa que emitiu aquele certificado, justamente para ser confiável, né? Vai ser um terceiro confiável nessa relação. A validade do certificado, que pode ser de 1 a 5 anos, e outros dados complementares que sejam do portador, do algoritmo, enfim. Então, numa questão de prova, o que você tem que se ligar? O certificado digital, ele emite a chave pública do adquirente, né? E ele vai ter dados, além do portador, dados da empresa que emite, assim como a assinatura da empresa que emite, provando que aquilo é válido. Tá. Vamos para a primeira questão, para ver como é que pode cair na prova. Os certificados digitais contêm uma chave pública. Informações acerca da identidade do remetente, nome, razão social, CPF, CNPJ. Informações acerca da identidade do remetente de uma mensagem e a assinatura de quem? A assinatura da autoridade certificadora que gerou o certificado. Legal. Então, essa questão está certa. Ok? Fique esperto, né, que o certificado digital contém uma assinatura, mas que a assinatura do teu certificado é da empresa que emitiu ele, para provar que aquele certificado é verdadeiro. Ok? Olha a Unirio. A autoridade certificadora é a empresa que emite certificados digitais com o objetivo de atestar a associação entre uma chave pública e uma entidade, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Pode ser um equipamento, pode ser um computador na rede, seja cliente ou servidor, normalmente servidores. Quando um certificado é emitido por uma pessoa física, o certificado digital contém a assinatura digital. Olha a pegadinha. De quem vai ser a assinatura contida no certificado? Vai ser a assinatura da empresa que emitiu o certificado. Então, vai ser a assinatura da autoridade certificadora. Gabarito, letra B. Esse tipo de questão derruba na prova. Vamos lá. Uma autoridade certificadora responsável pela emissão de um certificado digital não é responsável por publicar informações sobre certificados que não são mais confiáveis. E aí? Imaginem que eu comprei um certificado digital e perdi aquele certificado. Que droga. O que eu vou fazer agora? Senta e chora porque os outros vão se fazer passar por você? Claro que não. Eu vou informar que aquele certificado digital foi perdido ou que ele não é mais seguro, confiável. Eu acredito que alguém exportou aquele certificado, enfim. Acho que tem alguém usando aquele certificado de maneira indevida. Se eu desconfio, o que eu vou ter que fazer? Revogar o certificado. E aí, a empresa que emite, ela passa a ser responsável por manter uma lista dos certificados revogados. Se alguém tentar fazer uso daquele certificado, ele não é mais confiável. Ele está na lista de certificados revogados. Então, a qualquer momento, você pode revogar o certificado. Galera, quando tinha aula presencial, muitas vezes eu dava aula para uma turma lá com 200 alunos. Uma vez eu fui passando o certificado para que o pessoal desse uma olhada. E no final da aula eu esqueci de pegar, provavelmente esqueceram de entregar também. O que aconteceu? Levaram meu certificado. Eu revoguei o certificado, não tem problema nenhum. O único problema é que eu tive que gastar mais R$450 para comprar outro certificado. Que droga. É óbvio, se tu revoga, tu vai ter que comprar outro. E se tu vai comprar, tu vai pagar o preço normal, né? E vai pegar por mais 3 anos, por exemplo. Então, essa questão está errada. Beleza. Por que ela está errada? Por que ela está errada? Ô, estagiário, por que ela está errada?
porque ela é sim responsável por publicar as informações, ok? O não está errado. Entendi. Agora, tipos de certificados. Existem certificados digitais da família A, S e T. Certificado da família A é para assinatura. Qual o objetivo de assinar? Você provar que aquele documento é verdadeiro. Por exemplo, a receita do médico precisa ser assinada pelo médico. O processo judicial eletrônico precisa ser assinado pelo advogado. Um balanço, balancete, precisa ser assinado por um contador. Isso pode ser feito por meios digitais, usando a assinatura. Agora, S é para criptografia. São certificados de sigilo. Quando que esses certificados são usados, por exemplo? Nas transações pela internet. É muito comum um site adquirir um certificado desse para que o tráfego, né, possa ocorrer de modo criptografado. E certificados de carimbo de tempo são para comprovar data e hora de uma transação. Ok? São tipos de certificados que vocês precisam conhecer. Para quê? Para se cair uma questão como essa da Polícia Civil de Minas, você conseguir responder. Vamos ler. Os certificados digitais da infraestrutura de chaves públicas brasileira variam de acordo com a sua aplicação e nível de segurança exigido. Analise as seguintes afirmativas sobre os tipos de certificados do ICP Brasil. Tipo A, utilizado para assinaturas digitais. Perfeito. De todos os tipos e documentos indicados para profissionais autônomos, empresas e órgãos públicos que têm uma grande demanda de arquivos e que precisam de validações rápidas para otimizar o tempo e reduzir os custos. Então, o item 1 é verdadeiro. Item 2. Tipo S é para sigilo. Utilizado para documentos confidenciais. Só permite a decodificação do arquivo por pessoas autorizadas, indicado para arquivos e transações que exigem segurança no que tange a sigilo. Tipo T, conhecido como carimbo de tempo. Serve como evidência de data e hora para transações digitais. É utilizado em conjunto com outros tipos de certificados e é essencial para garantir a temporalidade e a tempestividade dos documentos. Então, as três estão corretas. Gabarito aí, letra D de delta. Ok? Qual é a função da autoridade certificadora? Lembrem, existem duas entidades, a C e a R. Certificadora é quem emite os certificados e a autoridade de registro é quem vende. Quem faz lá o cara crachá. Quem recebe o dinheiro. A R intermedia essa emissão, né, intermedia a venda desse certificado digital. Tá, entendi. O usuário procura a R solicita a C entrega para a R e a R entrega para o usuário. Por isso que a R intermedia esse processo entre o usuário, pessoa física ou jurídica, e a autoridade certificadora. Legal. Então, a função da autoridade certificadora é emitir certificado digital de usuários da internet. Perfeito. Essa questão está certa. A autoridade certificadora raiz é o IT, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. É responsável por emitir e administrar os certificados digitais dos usuários. Ou seja, ela possui todas as chaves privadas dos usuários dos certificados que ela emite. Aí essa questão ficou horrorosa. De fato, quando a autoridade certificadora cria uma chave pública, ela também cria uma chave privada. Mas essa chave privada é fornecida para o usuário e é de exclusividade, é de inteira responsabilidade do usuário. A autoridade certificadora administra, sim, as chaves públicas. Mantém as chaves públicas, mas não as chaves privadas. As chaves privadas são entregues para o usuário
E somente aquele usuário vai ter acesso. Por isso que o nome da chave é o quê? Privada. Como as chaves são assimétricas, todo conceito de chave assimétrica tem que ter duas chaves. A gente vai ter a chave pública, que qualquer um vai ter acesso, justamente para verificar a validade, e vai ter a chave privada. Essa vai ficar de posse da pessoa que comprou o certificado. Ok? A pessoa vai receber o certificado e a respectiva chave privada daquele certificado. Tá? Então, errada a questão. Um certificado digital validado por uma autoridade certificadora permite associar uma mensagem ao seu remetente, garantindo-se assim a autenticidade da comunicação. Veja, quem faz isso, na verdade, é a assinatura digital, mas a assinatura digital ela é realizada com um certificado digital. Então, é possível, né? Ele permite associar uma mensagem ao seu remetente. Isso se dá com a assinatura digital. Essa questão vai ser considerada certa, mas vocês já precisam entender a diferença entre certificado e assinatura. Porque, dependendo do contexto, parece que é a mesma coisa, mas há uma diferença. O certificado digital, ele é um arquivo que vai ser usado no processo de assinatura. Por exemplo, esse aqui é o meu certificado digital. Eu paguei lá as 400 pratas e comprei esse certificado digital. Com esse certificado digital, eu vou poder realizar as assinaturas. Eu vou colocar aqui na USB da minha máquina e vou poder assinar arquivos, documentos quaisquer. Então, o certificado digital validado permite. Como que ele permite? Através da assinatura digital. A assinatura digital associa a mensagem a seu remetente, garantindo-se assim a autenticidade. Ok? Vamos lá para o TRF. O certificado digital ICP Brasil funciona como uma identidade virtual que permite a identificação segura e inequívoca do autor de uma mensagem ou transação feita em meios eletrônicos como a web. Referente à certificação digital, assinale a alternativa correta. Letra A. A autoridade certificadora raiz é quem emite certificados para o usuário final. Isso é falso. A autoridade certificadora raiz certifica, credencia autoridades certificadoras de nível 1. Estas é que vão poder emitir os certificados para as pessoas físicas ou jurídicas ou credenciar uma autoridade certificadora de nível 2. Então a letra A está errada. Quem faz isso vai ser a autoridade certificadora sem ser a raiz. Como é que é? Gente, a autoridade de registro não emite. O erro dessa letra A é o raiz. Estou entendendo. Letra B. A criptografia simétrica utiliza duas chaves. Não, aí é assimétrica. E é a base do processo que a gente vai falar de assinatura digital. Letra C. A autoridade certificadora é a primeira autoridade da cadeia de certificação do ICP Brasil. A primeira autoridade é a certificadora raiz. A autoridade certificadora tem dezenas. A primeira é a raiz. Letra D. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação é a autoridade certificadora raiz da infraestrutura de chaves públicas brasileira. Gabarito letra D de delta. Ok? Propriedades da assinatura digital. Agora a gente vai entrar nas especificidades da assinatura digital. Vamos lá. Acho que é interessante mostrar isso, né? Galera, vamos entrar aqui no Word. Beleza.
Imaginem que eu entrei e quero fazer um parecer técnico. Me contrataram lá para fazer um parecer técnico. Eu vou abrir o Word. Aquele parecer, ele tem que ter validade, né? O juiz tem que acreditar que fui eu que fiz o parecer. Então, no mínimo, eu vou ter que assinar esse documento. É possível que, com uma assinatura simples num papel, antigamente, isso podia ser suficiente porque o próprio advogado teria, entre aspas, a fé pública para que o juiz acreditasse naquele parecer. Ou ele podia ir para um cartório, se fosse no papel e meio analógico, e ter uma firma reconhecida. Agora, com os meios digitais, observem. Eu, Renato, atesto para os devidos fins. Aí eu vou escrever o meu texto lá, tal, e depois eu vou ter que assinar isso. Qual é a maneira horrorosa de assinar, gente? Horrorosa? Olha só. Eu vou clicar aqui em imagens. Aí, dentro de imagens, vamos ver se eu acho aqui. Usuários. Renato. Imagens. Eu não estou conseguindo achar. Mas assim, o horroroso seria, tomara que funcione. Vamos clicar aqui em desenho. Eu pegar e fazer assim, ó. Isso seria horroroso. Essa assinatura não é uma assinatura digital. Essa assinatura, ela pode até ser chamada de assinatura digitalizada. Por quê? Qualquer coisa que você passa para o computador se torna digital. Quando eu tenho, por exemplo, um documento escrito à mão, ele é um documento que a gente considera como analógico, no papel. Se eu escaneio aquele documento e passo a salvar ele como um arquivo digital, crio lá um PDF, ele se tornou um documento digitalizado. Então, uma assinatura dessa, assim, cara, às vezes eu recebo documentos assim, eu fico pasmo. Como é que alguém acha que isso tem alguma serventia? Por quê? Se qualquer pessoa que recebe uma assinatura dessa, pode simplesmente tirar um print dessa assinatura e aplicar o nosso famoso o quê? Ctrl+C, Ctrl+V. Eu posso colar essa assinatura e a assinatura poderia ser de qualquer pessoa. Então, isso não tem nenhuma credibilidade. Isso pode ser completamente clonado. Uma assinatura dessa não serve para nada. Se alguém fala para mim que tem uma receita médica e a receita médica ela é digital e vem com uma assinatura dessa, cara, não serviu para nada. Para nada. Isso pode ser totalmente clonado. A assinatura digital, ela vai ser, na verdade, uma sequência de uma codificação. Uma codificação. Agora, como é que eu posso fazer uma assinatura digital num documento do Word? Vamos melhorar isso. Como é que eu poderia fazer de maneira que ela fosse irrefutável? Ou seja, que ninguém questionasse a autenticidade dela. Eu posso vir aqui, ó, em inserir. O próprio Word, ele tem a funcionalidade para assinatura. Aí eu vou colocar aqui. Quem é que está assinando? Renato da Costa. Beleza. Aí, essa assinatura aqui,
eu tenho que estar com o meu certificado digital instalado nessa máquina. Parece que eu não estou conseguindo. Mas quando eu realizasse esse papel, vamos colocar aqui, Renato da Costa. Parece que consegui sim. Ele agora vai pedir, ó, a minha senha do meu token. E aí eu vou colocar a senha do token. Olha para lá, pô. Olha para lá, olha a minha privacidade. Pronto. Agora ele assinou. Esse documento foi assinado digitalmente. Isso aqui é a assinatura digital. Vocês vão observar que aqui tem o meu nome, tem meu CPF. E na barrinha de status, ele vai estar me mostrando que esse documento foi assinado digitalmente, que ele é válido. Aqui, ó. Aqui tem uma folhinha. Eu não estou vendo. Se esforça. Acredita em mim. Aqui tem uma folhinha com uma medalhinha. Aí, essa medalhinha é o certificado digital. A pessoa consegue ver a validade do meu certificado digital, consegue ter a certeza de que esse documento foi assinado. Agora, se você imprime isso, já o papel ele não tem a validade. A validade da assinatura digital, ela é digital. A pessoa vai conferir a validade quando ela está com o computador ligado com o arquivo aberto. Porque sempre que ela abrir esse arquivo, vai aparecer esse íconezinho dizendo que esse documento contém assinatura. E se ela tentar fazer qualquer modificação nesse texto, ela não consegue. Se ela quiser editar o texto, ele vai remover a assinatura. Eu não consigo alterar um documento que foi assinado. Se eu quiser alterar, ele remove. A edição removerá a assinatura. Quer continuar? Então, deixa eu pegar um outro exemplo. Pega um outro exemplo. Volta e meia, né, as bancas erram e a gente tem que judicializar uma questão. Isso é possível quando ela é passível de anulação. E aí, eu acabo fazendo esse serviço, né, para que a pessoa possa entrar com a ação. Eu entrei aqui num parecer que eu fiz recentemente e nesse parecer, para o cara poder mandar para o juiz, ele está assinado. Observem que eu até coloco uma assinatura digitalizada, mas para dar credibilidade mesmo, porque essa assinatura digitalizada, ela não serve para nada. O que interessa é essa assinatura digital, assinado na forma digital, aí ele traz o meu CPF, o horário. Aqui, a pessoa, com o leitor do PDF, ela consegue visualizar que a assinatura é válida, as propriedades da assinatura. Observem que isso é feito de forma automática. O próprio Adobe consulta a assinatura através da internet e verifica que ela é válida. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? O que eu posso assinar? Eu posso assinar qualquer arquivo do Word, do Excel, uma planilha. Eu posso assinar uma planilha. Imagina, o diretor da empresa me pediu para fazer um levantamento e criar uma planilha. Aí eu mando a planilha para o meu chefe. Meu chefe altera os dados, dá uma maquiada, manda para o diretor como se fosse eu. Caramba, não. Aquilo que eu fizer, eu quero ter responsabilidade. Então eu vou assinar. Se alguém mexer no meio do caminho, vai perder a assinatura, não fui eu. Isso é legal. Então, planilhas podem ser assinadas, arquivos PDF podem ser assinados, arquivos do Word podem ser assinados. A gente tem vários formatos de arquivo que podem ser assinados. Além de transações. Existem sites, por exemplo, que não me oferecem um acesso completo. Por exemplo, se eu quiser entrar no site da Receita, com o meu certificado digital, eu consigo pegar as minhas declarações de anos anteriores, eu consigo retificar alguma coisa que tenha caído em pendência. Por quê? Eu consigo provar que sou eu. Com certificado digital é possível que eu acesse o site do banco, do meu banco. E a vantagem é que talvez o banco não coloque para mim os limites que colocaria com acesso trivial. Porque ele tem a certeza que sou eu, não vou poder repudiar. Então, a ideia
Vocês precisam entender que com o certificado digital eu posso criar assinaturas digitais. E aí deixa eu te perguntar uma coisa. Pensa comigo. Se eu pegar 10 arquivos diferentes, 10 pessoas me contrataram para fazer o parecer. Aí eu fiz 10 pareceres. Se eu assinar cada um desses documentos, a assinatura de todos eles será a mesma? O que você acha? Sim ou não? Se eu, Renato, assino 10 documentos diferentes, a assinatura contida nos 10 documentos será a mesma? Sim ou não? Claro que não. O certificado digital que eu usei foi um só. O certificado digital é o mesmo. Mas cada documento vai ter a sua assinatura com uma codificação diferente. Porque se fosse a mesma assinatura, podia dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a assinatura digital é um código. O código muda em cada mensagem, em cada e-mail que eu assinar, em cada documento que eu assinar. Porque essa assinatura, na verdade, ela vai ser o resumo da mensagem, o resto da mensagem, criptografado com a chave privada do emissor. Isso a gente vai melhorar aí no processo. Estou entendendo. Então, vamos voltar. Olha aí. O que a assinatura digital provê? Autenticidade, que é a garantia de identidade, integridade, vai prover que aquele documento não foi modificado, não foi alterado. Se você pegar um documento assinado e tentar modificar ele, ele perde a assinatura. E se eu tenho uma coisa que é autêntica e tem uma coisa que é íntegra, ela não pode ser repudiada. Repudiar, lembra que repudiar é negar a autoria. Se eu assinei um parecer digitalmente, se o juiz me chamar e perguntar isso é verdade, eu vou falar claro. Eu não posso chegar na frente do juiz e falar assim, não foi eu não. Como é que não foi você se está assinado digitalmente? Então, eu não vou poder repudiar, porque fui eu que fiz. Isso vai dar legitimidade àquilo. Né? Eu vou ter a certeza de que aquela informação ela é autêntica, íntegra e que o Renato vai corroborar com ela. Ele não pode repudiar. Entendam que o não repúdio é sempre por parte de quem emite. Então, se eu assino um documento digitalmente e te mando um e-mail assinado, eu não tenho a prova que você leu. Eu não tenho a prova que você recebeu. É o contrário. Você tem a prova que foi eu que fiz. Beleza? Estou entendendo. Como é que é o processo? Bob escreve a mensagem. A mensagem ela vai passar por um algoritmo de hash. O hash vai criar um resumo da mensagem, com aquele MD5, por exemplo. Então, haverá um hash. Esse hash, que é um código diferente para cada mensagem, vai ser assinado com a chave privada de Bob. E a mensagem vai com o anexo, que é a assinatura. A mensagem não é criptografada. Qualquer um vai conseguir entender a mensagem. Ao chegar no destinatário, que é a Alice, Alice vai calcular o hash da mensagem e com a chave pública de Bob vai decodificar aquele anexo enviado. Se o hash bater, a assinatura é válida, íntegra e não foi repudiada. Não pode ser repudiada. Então, escreva a mensagem, calcula o hash. O hash ele é único para cada mensagem. Esse hash vai ser criptografado com a chave privada. E vai gerar um código. Esse código é a assinatura. A gente vai mandar a assinatura e a mensagem para o destinatário. A pessoa que recebe vai pegar a mensagem, vai calcular o hash. Vai pegar a assinatura e vai decodificar com a chave pública.
Se esse código for igual ao hash, a assinatura está ok. Caso tenha tido alguma modificação, a assinatura é inválida. Percebam que, como cada mensagem tem um hash, cada assinatura é um código, um arquivo diferente. E outra coisa importante, esse processo de assinatura, ele trabalha de forma oposta ao processo de sigilo. Porque quando eu tenho uma mensagem criptografada, eu criptografo com a chave pública do destinatário. E quando eu tenho uma assinatura, eu assino com a chave privada do emissor. Mas isso também é uma coisa muito óbvia. Por quê? Percebam. Se eu pudesse assinar com uma chave pública, eu poderia assinar documentos me fazendo passar por outras pessoas. Então, imagine. O presidente vai mandar uma emenda constitucional. Ele vai assinar. Cara, quando ele propor essa emenda, imagina, se eu fosse... Se aquilo pudesse ser assinado com chave pública, gente, eu ia me fazer passar pelo presidente, ia fazer medida provisória, ia fazer um monte de coisa. Não pode, pô. Só quem assina é quem tem a chave privada. E quem confere? Qualquer um. Qualquer um confere com a chave pública. Então imagine, eu quero mandar um parecer. Eu assinei com a chave privada. Posso mandar aquele parecer para 50 advogados? Posso. Todos eles vão usar a minha chave pública para poder conferir. Qualquer um confere a assinatura com a chave pública do emissor. E para emitir, a pessoa tem que emitir com a sua própria chave privada. Ok? Vamos ver como é que cai na prova? Vamos. Com a expansão da informática, grande parte dos arquivos em diversas áreas do mercado migrou para o ambiente digital. A partir disso, surgiu a necessidade de autenticar todo esse volume de informações, na mesma forma que as assinaturas manuscritas, validadas em contrato e outros conteúdos em papel, eram feitas através do cartório, com reconhecimento de firma. Como é chamada a técnica que utiliza criptografia para gerar um código que vai permitir conferir segurança e integridade de documentos eletrônicos? Isso é assinatura digital. Gabarito letra D. A técnica proposta é a assinatura digital. Vamos para a próxima. Sobre assinaturas digitais, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A assinatura digital permite ao receptor verificar a integridade da mensagem e a identidade do transmissor. E aí? Sobre assinaturas digitais, assinale a alternativa correta. A assinatura digital permite ao receptor é quem recebe, transmissor é quem envia. Permite ao receptor verificar a integridade da mensagem e a identidade do transmissor. Tá bom. A letra A é correta. Vamos ver as demais. Para verificar a integridade de uma mensagem com assinatura digital, o receptor deverá conhecer a chave privada do emissor. Eu não gosto da palavra transmissor, gente. Eu gostaria da palavra emissor, porque eu posso ter um emitente, um emissor diferente do transmissor. Assim, olha, perceba. Uma coisa é eu emitir, outra coisa é eu transmitir. O presidente pode emitir uma informação que será transmitida pelo cara da relação pública. Então, assim, eu não gosto eu entendo o conceito, de transmissor sendo quem envia e receptor sendo quem recebe, mas eu preferia que fosse emissor e receptor. Assim, eu acho que seria mais rigoroso. Mas tudo bem, eu estou abstraindo. Para verificar a integridade de uma mensagem com assinatura digital, o receptor deverá conhecer a chave privada. Nunca. Como é que você vai conhecer a chave que é privada de outra pessoa? Então, essa questão está errada.
O contrário de receptor deveria ser emissor. Letra C. Uma assinatura digital pode ser obtida por meio de um scanner. Aí é horroroso, gente. Se você fizer isso, a assinatura não é digital. Ela pode ser até chamada de assinatura digitalizada. Ok? Uma assinatura digital pode ser obtida por meio de um scanner. Não, não pode. Aí poderia ser uma assinatura digitalizada. Então a letra C está errada. Letra D. A validade e a admissibilidade legal da assinatura digital não são garantidas no Brasil. Está errado também. O Brasil criou a infraestrutura de chaves públicas e, com ela, toda uma regulamentação para a utilização dos certificados digitais. Então, um documento assinado digitalmente, ele tem uma eficácia probante e, dependendo do que seja, ele vai ter validade jurídica. Como assim? Ah, pessoal, existem situações, por exemplo, eu quero vender um imóvel. Se o imóvel for acima de determinado valor, eu só posso fazer isso por escritura, por documento público. E aí, como não pode ser um instrumento particular, tem que ser público, não pode ser feito com assinatura digital. Né? Aquilo que a lei mandar ser feito de determinada forma, você tem que cumprir. Mas a assinatura digital ela tem eficácia probante. Então, quando ele coloca aqui a validade e a admissibilidade não são garantidas, está errado. Ok? Todas as alternativas anteriores estão corretas. Horroroso. Gabarito ficou o quê? Letra A. Vamos para a próxima. Vamos que vamos. Vamos lá para a questão da Politec. Vamos. Uma questão do CESP de 2022. Considerando as técnicas de criptografia, assinale a opção que apresenta mecanismo que garante a identidade do emissor, de quem emite, e é certificado por uma autoridade. E aí, pessoal? O mecanismo que garante a identidade do emissor e é certificado por uma autoridade. Não vai ser chave simétrica, porque esse mecanismo ele utiliza chaves assimétricas, né? Então, não vai ser simétrico de jeito nenhum. Não vai ser função de hash, porque o objetivo da função de hash é a integridade da informação. E também não é criptografia, porque a criptografia é o processo. Né? Então, a tua dúvida vai ficar entre o certificado e a assinatura. Por que não pode ser assinatura? A assinatura acompanha um documento, uma planilha, um PDF. A assinatura ela vai provar uma transação, um processo. Mas olha o que ele está colocando. A opção que apresenta um mecanismo que garante a identidade do emissor e é certificado por uma autoridade. A autoridade certificadora emite certificados digitais. E esse certificado vai permitir assinar documentos. Então, essa questão, ela é uma questão inteligente e uma questão difícil e uma questão bacana para uma prova. Porque a confusão é muito grande entre certificado e assinatura. O certificado é emitido pela autoridade certificadora. A assinatura é gerada com o uso do certificado pelo emitente. Pelo proprietário do certificado. Né? O proprietário do certificado emite a assinatura. Então, veja se consegue perceber a diferença. Eu comprei um certificado. Esse aqui é o meu certificado. Com esse certificado, eu vou poder assinar centenas, milhares, milhões de documentos. Então, eu posso assinar documentos de posse do certificado. Quem emitiu o certificado? A autoridade certificadora, que eu paguei lá. Quem emite a assinatura? O proprietário do certificado. Eu assino documentos. Então, o certificado possibilita assinar. Quando o documento vai, você recebe o documento com assinatura. E você confere com a chave pública do meu certificado, que é pública. Ok? Então, gabarito aí da questão, letra B.
Em alguns sites do governo, é exigido que o usuário possua um certificado para poder navegar e transferir arquivos, sobretudo quando se tratam de dados financeiros que requerem uma troca segura de informações entre duas partes. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Certificado digital, gabarito letra E. Sobre o uso do certificado digital, é correto afirmar que pode ser emitido para pessoas físicas, pessoas jurídicas e computadores. Esses computadores vão hospedar, por exemplo, páginas. Então, os sites, né, os sítios, os locais onde os equipamentos podem ter certificado digital. O somente está errado, somente está errado, somente está errado, somente está errado. Gabarito, letra A. Na letra A, ao invés de site, poderia estar máquina, equipamento, computador, servidor. Ok? Um certificado digital do tipo A3 é físico, né? No sentido de que você compra um equipamento. Pode ser um token USB, que é uma espécie de pendrive, só que de leitura, ou um cartão smart card. Ou seja, um hardware só de leitura, de entrada. Questão certa. Ok? O certificado digital A3, ele é gravado em uma mídia criptográfica. E essa mídia criptográfica é usada sempre que você for assinar. Você vai introduzir no computador, ela vai ser um dispositivo de entrada. Então, questão certa. Vamos para o Banco do Brasil. A segurança da informação deve fazer parte da postura dos colaboradores da empresa no dia a dia de trabalho. Com o objetivo de garantir a autoria dos seus documentos digitais, o colaborador deve executar o processo de assinatura digital para cada documento criado. A assinatura digital é criada pelo signatário do documento com o uso da sua chave privada. Eu crio a assinatura com a chave privada do emissor. E as pessoas conferem com a chave pública do emissor. Ok? Vamos para a próxima. A utilização da assinatura ou firma digital providencia a prova inegável de que uma mensagem veio do emissor. Para verificar esse requisito, uma assinatura digital deve ter algumas propriedades. As alternativas a seguir apresentam tais propriedades. A assinatura digital, pessoal, ela tem autenticidade, integridade e não repúdio. Sendo que não repúdio e retratabilidade são palavras equivalentes, são sinônimos. Então, o que a gente vai ter que fazer é verificar se está havendo correspondência entre a palavra e a teoria. Porque todas as alternativas trazem propriedades que são válidas. Autenticidade, integridade e não repúdio. Não repúdio é a mesma coisa que retratabilidade. O que é autenticidade? Garantia de identidade. O receptor deve poder confirmar que a assinatura foi feita pelo emissor. Integridade. Qualquer alteração da mensagem faz com que a assinatura não corresponda mais ao documento. Ou seja, aquele documento tem que estar íntegro, inteiro, completo, não pode ter sido modificado. Não repúdio. O emissor não pode negar a autenticidade da mensagem. Legal. Letra D. Irretratabilidade. O emissor não pode alterar a propriedade de edição do documento. Ele pode alterar, vai perder a assinatura. Então, o gabarito aí é o quê? Letra D, porque irretratabilidade é sinônimo de não repúdio. Então, tinha que estar com a mesma definição. Ok? A letra D é igual à letra C. Pode cair na prova não repúdio. Pode cair irretratabilidade. Ou pode cair o quê? Irrefutabilidade. São todas expressões equivalentes. Beleza? Com isso, a gente fecha
a aula acerca dos certificados digitais, das assinaturas digitais. Espero que vocês tenham gostado e vamos que vamos. Valeu!